Glória a Jesus, aleluia. Estamos na presença do Senhor para o exaltar e para o glorificar, amém, para lhe dar a glória, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. É bom, aleluia, nós termos esta comunhão maravilhosa com o Senhor, sabendo que o Senhor procura aqueles que na realidade o exaltam e o glorificam para estar com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dou muitas graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, porque me salvou quando eu era uma miserável pecadora e me trouxe para o reino do seu amor. Me tem feito uma filhinha sua, glória ao nome do Senhor, e tem derramado em mim o seu Santo Espírito, o seu poder, e me tem guardado até este momento. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem que o servo de Deus vai ministrar seja uma bênção para as nossas almas e para as nossas vidas, para que todos aqueles que a vão ouvir possam ser abençoados, porque esse é o alvo de nós chegarmos até si com o Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, pois, ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é tão bom estar na tua presença, Senhor, saber que tu estás neste lugar para receber a honra e a glória e o louvor e a gratidão das nossas vidas. Glória ao teu nome, que tu resgataste, Senhor, com o teu precioso sangue um dia no Calvário. Glória ao teu nome, Senhor. Não foi prata nem ouro, não, meu Senhor, mas foi a tua preciosa vida, aleluia, que tu entregaste naquela cruz, meu Senhor, em preço da nossa alma, da nossa redenção. Senhor, como é maravilhoso ser um filhinho teu, ter um coração agradecido, aleluia, uma alma grata perante o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabemos, meu Senhor, que agora não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam, Senhor, segundo este mundo, mas andam segundo a vontade de Deus, segundo a tua palavra, aleluia, segundo o teu Espírito. Glória ao teu nome. Recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração e a gratidão. Lembra-te de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que ela seja um bálsamo para cada vida, Senhor, e luz para o caminho daqueles que não te conhecem, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor. Abençoa o teu servo, pois, e ajuda-o e guarda-o, meu Senhor, na meditação da tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, chegamos ao vosso lar com as novas de grande alegria que são para todo o povo. Damos graças a Deus pelo poder do Evangelho, a Santa Escritura, que nos salva, e em tendo conhecimento deste maravilhoso caminho, encontramos o lar da glória no fim dos nossos dias. Deus é bom até para com os ingratos e maus, e anda procurando todos aqueles que desejam tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir após Cristo, para depois ter uma coroa no lar da glória do céu. Hoje, como sempre, é um dia de boas novas. Vamos falar das notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário para cada um de nós. A gloriosa mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos anunciando o reino de Deus para que possa entrar nele. Assim, apodera-se deste poder do Evangelho, o poder de Deus. Quando ministramos o Evangelho, ele vai com uma intenção. A intenção é como há muitos anos está escrito, que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, antes fará prosperar para aquilo para que o Senhor envia. E o Senhor envia a palavra até si, onde quer que se encontre, para que você seja uma pessoa regenerada, salva, santificada, para que um dia possa estar
no lar da glória do céu. Portanto, apodera-se deste poder do Evangelho, será uma pessoa totalmente diferente, porque este poder divino faz de si uma nova criatura, um cidadão do infinito, um cidadão do céu. E assim, em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a adoração e a glória que somente Deus tem direito de receber. A Ele pertence toda a glória e todo o louvor que a sua criação lhe possa dar, porque até os passarinhos cantam em louvor a Deus e as árvores batem as palmas em louvor ao Senhor. Deus é grande para com os homens pecadores, veio este mundo em carne dar a sua vida para os salvar. Assim, este glorioso Senhor veio revelado em carne, tomou o lugar do pecador, pagou a nossa dívida para nos redimir com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E está à destra do céu intercedendo por aqueles que na terra invocam o seu nome. Tome atenção à mensagem, porque neste dia nós vamos ministrar uma mensagem que tem por título Viver para sempre ou eternamente. Você já tem ouvido, naturalmente, que os médicos, a ciência médica procura, de todos os meios, aumentar o número de vida das pessoas que andam por cá. E fazem remédios, e realmente os remédios, alguns deles, dão saúde àqueles que estão doentes. E eles prolongam mais um pouco de vida, etc. Mas chegar à vida eterna, eles não têm capacidade. O único que tem capacidade é o autor deste livro, que dá vida eterna para com aqueles que quiserem tê-la de graça. E porque é de graça, muitos recusam-na, porque querem pagar. Mas não se pode pagar as coisas espirituais. Deus dá de graça porque o homem não a pode pagar. Assim, viver para sempre ou eternamente é a mensagem deste dia. Lembre-se de que a sobremesa desta mensagem só vem no fim. De maneira que tome atenção à mensagem e vamos ler a palavra de Deus em São João 6, verso 47 ao verso 58. Assim diz a palavra de Deus em São João, capítulo 6, verso 47 em diante. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Diga comigo, este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Repita, este é o pão do céu, pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a comer a sua carne? E Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Quem comer deste pão, viverá
para sempre. Quem comer deste pão viverá para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Gostaria de dizer-lhe duas coisas antes de começar a ministrar a palavra do Senhor. Primeiro, você já comeu deste pão que o Senhor diz que quem o comer viverá para sempre? Já comeu deste pão? Tome o seu tempo para comer hoje deste pão, porque você vai ter posse da vida eterna com Deus na glória do céu. A outra coisa que eu lhe queria dizer é que esta passagem das Escrituras não é sobre a Santa Ceia. Não é sobre a Santa Ceia. Mas de ouvir e ingerir espiritualmente o pão que dá vida. E o próprio Jesus disse: quem comer deste pão viverá para sempre. Não é comer a Santa Ceia, porque muitos comem a Santa Ceia e vão para o inferno. De maneira que tome atenção àquilo que vamos ministrar. Hoje a mensagem terá apenas 3 aspectos. Primeiro, a introdução. Em segundo lugar, o alimento espiritual. E em terceiro lugar, viver eternamente com Deus, porque esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer neste tempo presente àqueles que desejam ouvir. Viver para sempre ou eternamente é um assunto bíblico que nos deve prender a atenção e somente em tempo de vida terrena o podemos aprender. A vida eterna com Deus ou com sofrimento eterno no inferno depende de aceitarmos ou rejeitarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Em referência com esta mensagem, e desde o princípio, deixamos aqui outras 3 escrituras para que prestemos atenção ao sagrado ensino sobre viver para sempre ou eternamente. Em João 3, e verso 36, disse Jesus: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A outra escritura encontra-se em João 5, verso 24, que afirma: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma terceira escritura, ainda sobre este tema, diz em João 10, 27 e 28, que Jesus afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você está interessado em viver eternamente, ouça a mensagem até ao fim. Houve um dia, na vida do profeta Ezequiel, que ele ouviu estas palavras em Ezequiel 2, e verso 8. Filho do homem, ouve o que eu te digo e come o que eu te dou. Era um rolo de livro, era a palavra de Deus. De maneira que tome atenção àquilo que estamos ministrando, porque ou temos vida eterna ou condenação eterna, depende de aceitar ou rejeitar o que Deus nos dá. Eu entendo que o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o pão natural ingere-se naturalmente pela nossa boca para robustecer o nosso corpo e nos dar forças para o trabalho, para a jornada, etc. Mas o pão espiritual ingere-se pelos ouvidos, desce ao coração, transforma a mente e o nosso espírito e estamos fortes para herdar a vida eterna. Assim, ao introduzir esta mensagem, precisamos de saber 5 aspectos de veras importantes. Primeiro,
que esta parte das Santas Escrituras creio ser a mais importante de toda a Bíblia. E porquê é a mais importante? Porque ela nos fala, o próprio Jesus disse, quem comer a minha carne e o meu sangue tem a vida eterna, mas quem não comer não tem. O que é isto de comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Poderá, como os judeus perguntaram, tal coisa? Não, é impossível. Não se pode comer a carne do corpo de Cristo, nem o seu sangue. Nem existe transubstanciação na Santa Ceia. Pão é pão, vinho é vinho. Mas o que eles simbolizam? Simbolizam o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ela é importante porque é de facto a mensagem que nos fala, num certo aspecto, da redenção do Verbo encarnado que se fez carne e foi sacrificado por nós e que nos devemos apropriar totalmente dele. Segundo, que desde o princípio desta mensagem devemos ter em conta o grande aviso divino de Cristo, que é o ponto de partida para a morte eterna, para a separação eterna do homem com Deus, ou da vida eterna com o seu Senhor, o seu Criador, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, chamar a nossa atenção sobre qual é a situação em relação com Deus de todo um homem. Você conhece, sabe qual é a sua situação, é uma pessoa perdoada, é uma pessoa salva, ou ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quarto lugar, devemos compreender por que razão Deus se manifestou em carne na terra na pessoa do seu Filho. E em quinto lugar, compreender a razão porque Deus nos oferece a vida eterna, ou vivermos separadamente para sempre, ou estarmos eternamente com Deus lá no céu da glória. Estas coisas devemos ponderar, porque não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esta é a situação do homem pecador, de todo homem que vem a este mundo. E devemos compreender que a vida eterna ou é num sofrimento atroz, ou num gozo de glória no céu com Deus e com os seus anjos. O facto é que depende de aceitarmos ou rejeitarmos a Cristo, que é o pão da vida. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Quem não o comer sofrerá eternamente. O Senhor fala do pão, e fala do corpo, fala do seu sangue, etc. E tudo isto tem uma conotação espiritual. Nada de material existe aqui, mas sim espiritualmente. O que é que Jesus ia fazer na cruz do Calvário em teu favor e em meu favor? E depende de aceitar ou rejeitar o que Ele fez por nós, de sermos condenados ou absolvidos e viver com Jesus eternamente. Não há muito tempo atrás que meditamos um pouco sobre este assunto. E o Senhor colocou de novo no meu coração voltar a falar desta passagem bíblica que é de importância capital para todos nós. Preste, portanto, a sua melhor atenção, ouça o Evangelho e não retóricas religiosas. Tome atenção ao que diz a palavra de Deus. Tente moldar a sua vida neste sagrado livro. Ande de acordo com a sua instrução e não siga palavreado que não tem substância. Siga a palavra de Deus e aqueles que estão na arca da graça e que têm a certeza da sua salvação. Não procure os bens terrenos, não procure os tesouros terrenos, porque Jesus disse para juntarmos tesouros no céu e não na terra.
Lembre-se que o rebanho do Senhor é pequeno, Lucas 12:32, e que são poucos aqueles que entram pela porta e pelo caminho. Seja um desses poucos. Neste tempo presente do ano 2019, queremos que estamos mais próximos ao cumprimento profético da volta de Cristo para arrebatar a Igreja da Terra. E por essa causa precisamos também de compreender qual é a nossa situação em relação com Deus. Nós não estamos falando por falar, estamos falando para avisar. Quem deseja o aviso de Deus, então pode comer aquilo que o Senhor disse ao profeta, como o que eu te dou. E então nós ficaremos robustos espiritualmente para evitar as quedas, para evitar o engano, para evitar a destruição, não só neste mundo, mas no mundo que vem, na próxima vida que Deus nos dá. Assim, em primeiro lugar, então, e segundo o ensino das Santas Escrituras, existem duas vidas para viver. Temos dito muitas vezes que muita gente crê no credo de Satanás. Com a morte tudo acaba e ninguém sabe que é salvo. Nós não queremos nisso. Nós queremos o contrário. Queremos que com a morte tudo começa e que devemos ser salvos porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção no Calvário. De maneira que ouça o que diz a Santa Escritura. Existem duas vidas para viver. Uma na terra e outra após a morte física. A terrena é de curta duração, a outra é eterna. Lembre-se que o nosso espírito é imortal. O nosso espírito não morre. Simplesmente sai do corpo. Ou vai para a presença de Deus, ou vai para o sofrimento eterno. Por essa causa, Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para salvar a humanidade. E como homem, como já disse, não tem poder de compra dessa salvação, porque é caríssima a sua redenção, então o Senhor a deu de graça. E Satanás começa pensando, começa dizendo às pessoas, para elas pensarem, olha, isso é uma coisa de graça, isso não presta. Pois Satanás é um mentiroso, um destruidor, é aquele que mata, que rouba e que destrói. De maneira que ele quer destruir a sua alma. Não deixe. Nosso Senhor pagou o seu preço porque você não podia pagar. E o meu preço porque eu não posso pagar. Louvado seja Deus nosso Senhor. Há duas vidas para viver. A vida terrena é de curta duração. A eterna é como diz a palavra de Deus. A eterna não tem fim. E eu creio que a gente deve pensar desta forma. Ou creiamos ou não. A palavra de Deus ensina que todos os pecadores estão mortos em ofensas e pecados. E essa morte é chamada a morte espiritual. Ou apartados de Deus e destituídos, conforme já disse, da glória de Deus. E que somente quando nos reconciliamos com Deus pelo arrependimento, podemos ser restaurados, perdoados e regenerados para termos paz com Deus e salvação gratuita, salvação de graça. Pois, por que é que nos devemos arrepender? É porque o homem está afastado de Deus por causa do seu pecado. E Deus é 3 vezes santo. E não tem filhos pecadores, mas gera filhos espirituais. De maneira que, ao entendermos a Santa Escritura, que é espírito e vida, ao ingerirmos pelos nossos ouvidos, vai até o nosso coração, vai até a nossa mente, transforma as nossas vidas e passamos da morte para a vida, porque nos arrependemos ao ouvir o conteúdo desta palavra. Esta palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho que saber porque é que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário. Tomou o lugar do pecador. É quando eu e minha esposa, ao mesmo tempo, soubemos isso, começamos a chorar. Porque Jesus Cristo pagou o nosso preço no Calvário porque a gente não podia pagar. Assim, em segundo lugar, somente ao ouvirmos a narração do Evangelho, teremos o conhecimento por que razão Deus se manifestou
a este mundo em carne na pessoa do seu Filho. Deus é Espírito e não pode morrer. O Espírito não morre como não morre o Espírito do homem. E Deus é Espírito e não pode morrer. Então encarnou na pessoa do Filho para vir redimir-nos com o seu próprio sangue. Esta é a razão de veras importante, porque essa razão, ou essa causa foi o amor com que Deus nos amou e colocou em cada pessoa que nasce neste mundo. O homem não tem culpa de ter sido criado por Deus, nem tem culpa de estar no mundo. A criação do homem é um ato soberano de Deus. O Senhor criou Adão e Eva e disse: frutificai e multiplicai-vos. E ponto final. Nenhum homem, nenhuma mulher tem culpa de estar cá. Nós estamos cá porque é um ato soberano de Deus, da sua criação. A única culpa que o homem tem é, como foi no caso de Adão e Eva, não obedecerem à sua palavra. Esta é a culpa. E por essa causa aconteceu a morte de Cristo no Calvário. E este é o plano da redenção. Apocalipse 13, verso 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Diga, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E eu creio que essa sentença de morte foi decretada antes de haver homens na terra. E quando Jesus começou o seu ministério, ele foi introduzido por João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira, tira mesmo. E o homem não precisa de carregar com esse fardo, porque o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Mas o mundo está no maligno. Mas nós somos de Deus. Porquê? Porque temos ouvido o plano da redenção, de que o Cordeiro tomou o lugar do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, e no tempo de Deus, o próprio Deus revelado em carne veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João 3, 16 e 17 é uma mensagem que toda a gente ouve, a maior parte do mundo ouve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo com um S tão grande como da terra ao céu. Salvo por ele. As pessoas ou são salvas ou não são salvas. Mas o Senhor Jesus Cristo já disse que aqueles que são dele, ninguém os arrebata da sua mão. Pertence-nos. É um rebanho que pertence ao Senhor. A ovelha pode ser desgarrada, pode fugir, mas não, o pastor não quer que nenhum se perca, senão que venha arrepender-se e ser salvo. Assim, quando fala ao mundo, fala da humanidade. Quando Deus diz que ama o mundo, ama a humanidade. Fala das pessoas que existem no mundo e que Jesus Cristo mandou aos seus servos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15 e 16. Todos os povos têm direito a serem salvos pelo único Salvador, que é Jesus Cristo, ou seja, o Verbo encarnado. João 1 e verso 14. E o valor que Deus colocou em cada alma que nasce neste mundo é mais valiosa do que o próprio mundo. Nós falamos muito disto e muitas vezes, Marcos 8, 36 e 37, de maneira que devemos dar valor àquilo que o Senhor deu valor. Tenho mais valor que o mundo inteiro. E você tem o mesmo valor. Vale mais do que o mundo inteiro. Tome isto em consideração, porque para nos livrar da condenação do inferno, Deus encarnou para nos resgatar com o seu próprio sangue. Atos 20 e verso 28, de maneira que o preço era muito elevado e ninguém podia pagar. E como Deus é Espírito e não pode morrer, então encarnou na pessoa do Filho, como já foi dito, e fez dele o carregador do nosso fardo sobre a cruz do Calvário. Diz em 1 Pedro 2 e verso 24 estas palavras: que Jesus levou ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Se Jesus levou o nosso pecado, nós não devemos carregar com ele na nossa vida. Assim diz em 2 Coríntios 5, e verso 21 também estas palavras: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E dentro do momento estamos voltando. Jesus afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 58. Você já comeu deste pão? Terceiro lugar, precisamos de compreender a razão ou razões porque Deus nos oferece a vida eterna ou vivermos para sempre eternamente. Primeiro, foi por causa da situação do homem pecador para o livrar da condenação eterna no inferno. E em segundo lugar, porque é que Deus nos promete a vida eterna e deu a sua vida na pessoa de Jesus para nos dar essa vida eterna? Foi exatamente para sermos semelhantes a Jesus. Você poderá perguntar: será que o homem pode ser semelhante a Jesus? Sim, pode. Onde é que isso está escrito? Está escrito em 1 João 3 e verso 2. Porque assim como ele é, o veremos. Está escrito que nós seremos semelhantes a Jesus. De maneira que é importante saber isso. Você gostaria de ser semelhante ao Filho de Deus? O facto é este: ou fazemos parte da humanidade do primeiro Adão ou do segundo Adão. A primeira é terrena, a segunda é divina. A humanidade de Adão é terrena, a humanidade de Jesus é divina. Portanto, procure pertencer à humanidade do segundo Adão. Comer o seu corpo e beber o seu sangue, não pela boca, mas pelos ouvidos. Saber, compreender que esse segundo Adão deu a sua vida para nós tomarmos parte da sua vida e termos vida eterna com ele na glória do céu. Sabemos nós que após a vida terrena existe outra vida para viver eternamente, que estamos falando. Portanto, ouça a mensagem até ao fim, porque essa vida eterna poderá ser vivida no gozo celestial ou no sofrimento atroz, eternamente. Entretanto, precisamos de compreender que a razão de Cristo vir a este mundo dar a sua vida foi exatamente para nos livrar dessa morte eterna e nos dar a vida eterna na casa do Pai. E devemos ter em conta também que a razão de Cristo falar nestas palavras ao povo do nosso texto, a razão disso está na base da hipocrisia. Está na base da hipocrisia da multidão que buscava a Jesus para comer o pão e o peixe de graça. E eu pergunto, como é que é a humanidade nestes dias? E muitos daqueles que vão a lugares chamados de igrejas. O facto é que Jesus lhes disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. João 6, verso 26. E o verso 27, Jesus afirma nesse verso: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Há qualquer coisa que nós temos que fazer da nossa parte. Aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus fez, que foi pagar o preço da nossa redenção. Agora, Ele nos santifica na palavra do Senhor, mas nós precisamos de fazer a nossa parte e nos arredar do caminho do mundo e do pecado, tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. Não procurar como os outros apenas: você conhece o Pai Nosso? Não conheça só até metade, conheça até ao fim. Não é apenas dá-me, 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 mas seja feita, seja feita, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
De maneira que trabalhai, não pela comida que parece. Mas infelizmente há muitos trabalhando para aqui, juntam tesouros. Há ministros da palavra de Deus que são milionários, e creio que até um na África é bilionário. Jesus não falou isso. Falou aos seus seguidores, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E como é que devemos ajuntar tesouros no céu? Eu, desde sempre, desde que me converti a Deus, eu estudei, comecei a estudar esta palavra, que é Espírito e Vida, e vejo nela que cada alma tem mais valor que o mundo inteiro. É por aí que a gente deve pegar, a começar a pôr o nosso tesouro no céu. É poder ser instrumento de Deus para tirar uma alma ao inferno, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. De maneira que precisamos de comer o pão do céu, tomar o conselho de Jesus e trabalhar para essa comida que permanece. Ou seja, negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo com um coração sincero. Porque a nossa cruz vai dar lugar a uma coroa, ou por outra, a 5 coroas. É por isso que os ministros da palavra, os ministros de Deus, não procuram os tesouros da terra, procuram os tesouros do céu. Desde 1967, na África do Sul, eu entendi isso e tenho dedicado a minha vida com a minha esposa a andar de lado para lado, procurando pessoas que entendem a minha língua para saber aquilo que eu sabia. É que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal, que deu a sua vida por mim, para a minha esposa, por todos nós, no Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Assim, o segundo aspecto da mensagem é o nosso alimento espiritual diário. Eu começarei esta parte com uma pergunta. Há quanto tempo você não come fisicamente? 1 dia? 3 dias? 5 dias? 10 dias? Você, por essa altura, deve estar muito fraquinho. Nem poderá trabalhar, porque não tem substância física, capacidade normal para poder desenvolver qualquer tipo de trabalho. Porque não tem comida, o seu corpo não tem forças. E agora eu vou fazer outra pergunta. Há quanto tempo você não se alimenta espiritualmente? Visto que Jesus falou disso, que o homem não pode viver só de pão. Diga, o homem não pode viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nos alimentamos espiritualmente cada dia, andamos fortalecidos e andamos em comunhão com este glorioso Criador. Portanto, ao começar esta segunda parte da mensagem, faço ainda com outra pergunta. Você já algum dia comeu do pão da vida? O pão que dá vida? Naturalmente, o pão que se ingere pela boca, logo mais desaparece no outro dia. Mas o pão da vida fica lá a fazer o trabalho. Mas precisamos de uma alimentação contínua para nos mantermos no caminho do Senhor e luta contra as trevas de onde a gente tem saído, para evitarmos ser tragados de novo pelas potestades do inferno. Compreendemos nós o que significa comer o pão da vida? O facto bíblico é este, que se não comermos o pão da vida, nunca estaremos com o Senhor desse pão no lar da glória do céu. Esta é a verdade. Jesus afirmou, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, em verso 6. Esta é uma luta das religiões contra a palavra de Deus. Dizem que toda a gente vai para o céu. E até se tem ouvido pessoas com o nome de cristão que dizem que não é preciso ter Jesus para ir para o céu. Mas eu lhe digo aquilo que Jesus afirmou. Ninguém
ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E disse também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De maneira que ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Não há mais ninguém no mundo, nenhum líder religioso, nenhuma religião, nenhum homem ou mulher que possa dar vida espiritual a cada um de nós. Jesus disse, eu sou o pão da vida, não é um pão, é o pão. Eu sou o único pão da vida. As almas sem Jesus não têm vida, estão mortas em ofensas e pecados. A razão deste ensino de Cristo à multidão é a sua reação, porque tiveram que ouvir que eles buscavam a Jesus, porque comeram o pão e o peixe e ficaram saciados. Este sinal da multiplicação do pão e do peixe não dizia nada para eles acerca de quem era Jesus. Queriam ver outros sinais e queriam até irritá-lo. Mas como diz em João 6, verso 30, Jesus não suportava essa hipocrisia pelos sinais que eles queriam ver outra vez. João 6, verso 30. De 5 pães de cevada e 2 peixinhos, Deus deu de comer a cerca de 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos de pedaços. João 6, 9 a 13. Este sinal não chegava. Eles queriam ver mais. Ora, uma pessoa que pega em pão e peixe, que dá para a refeição de 1 ou 2 pessoas, e dá de comer a quase 5.000 pessoas, é uma pessoa sobrenatural. É uma pessoa fora do vulgar. Este sinal não chegava. A hipocrisia era tanta porque não podiam ouvir as palavras de Jesus. De maneira que queriam mais sinais. E essa multidão procurava de novo no dia seguinte ao milagre do pão e do peixe. E Jesus lhe disse que eles o buscavam não por aquele sinal ou sinais que eles tinham visto, mas porque comeram o pão e mataram a fome, como usa dizer sempre português. E vos saciastes, e sobrou ainda do pão que vocês comeram. Vocês estão buscando porque querem comer pão outra vez. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Noutras palavras, o Senhor tinha outra comida para lhes dar. Tinha uma cruz de obediência para lhes oferecer. E tinha que lhes dizer na cara, negai-vos a vós mesmos, então segui-me. Louvado seja o nome do Senhor. Em 6 de João, em verso 26, disse essas palavras que eu acabei de dizer, porque saciaram do pão que tinham comido e do peixe. E a história continua, e diziam a Cristo que eles queriam vê-lo fazer sinais. Porque Moisés tinha dado aos seus antepassados a comer o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. João 6, 30 e 31. E é claro, Jesus reagiu a essa história do pão, do maná, que Moisés mandava vir do céu. Não mandava, era o Senhor que tinha compaixão daquele povo e durante 40 anos lhe dava a comer do pão do céu, para que eles compreendessem que nem só de pão podiam viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui começa a grande mensagem de Jesus acerca da sua pessoa, e escrita pelo apóstolo João, sobre o maná e sobre Jesus. Porque Jesus afirmou, Moisés não vos deu o pão do céu. Ele caía de facto do céu, o Senhor tinha uma padaria lá por cima, que fazia o maná para eles comerem todos os dias. Moisés não vos deu o pão do céu. E Jesus estava falando a verdade. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu não é o pão do céu, o maná. O verdadeiro pão do céu era Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. O maná entrava pela boca, mas o pão da vida só podia entrar pelos ouvidos. Jesus era esse verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Você já comeu desse pão do céu para ter vida, para dar vida com mais abundância? É importante
procurar este pão do céu, saber quem Ele é. Está nestas páginas sagradas o seu caráter, a sua pessoa, o seu poder, o que fez por nós na cruz, deu a sua vida em seu resgate e em meu resgate. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é aos santos somente, dá vida ao mundo pecador. Deus quer transformar o pecador numa pessoa santificada. Deus ama os pecadores até ao ponto de dar a sua vida por eles. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora estavam interessados, não só mais, em ir cada dia, ou de vez em quando ter com Jesus para comer o pão e o peixe, mas estavam interessados em comer sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Quem está em comunhão com Jesus Cristo, quem anda com Ele, nem tem fome, nem tem sede, porque é saciado com este pão espiritual cada dia que passa. Versos 32 ao verso 35. O povo não estava entendendo que Ele era pão para ser comido. Comer pão, uma pessoa intitular-se pão da vida, é isso mesmo. Mas não é comer a carne, nem beber o sangue, mas aquilo que Ele ia fazer no Calvário em prol do pecador. E o povo não estava entendendo. Eles queriam o pão natural e Jesus lhe estava ministrando o pão espiritual. O pão que dá vida às pessoas, o pão que permanece. E porquê dá vida às pessoas? A resposta é porque todos estão mortos em ofensas e pecados. Estão destituídos da glória de Deus, Efésios 2:1, em Romanos 3:23. Estão separados de Deus, portanto estão mortos, e só ingerindo o pão da vida é que podemos ter vida e nos livrar desse pecado. E eles estavam na mesma situação da mulher de Samaria, que pensava na água que Jesus lhe daria para não voltar a ter o trabalho de ir buscar ao poço de Jacó. Até que Jesus lhe mostrou toda a sua vida de pecados, de que tinha tido 5 maridos e mais um. Então, tudo mudou na sua vida. Veja que és profeta. Sim, Jesus dá a vida. Não é a água do poço de Jacó, nem o pão da padaria, mas é a água da vida do céu e o pão que desce do céu que dá vida ao mundo. Esse pão é Deus revelado em carne na pessoa do seu Filho. E temos que comê-lo não pela boca, mas pelos ouvidos, para nos transformar, para fazer de nós novas criaturas. E em João 6:48 a 51, Jesus continua abertamente e diz quem era e a necessidade de comerem daquele pão para viverem eternamente. Mas o problema agravava-se ainda mais. Viver para sempre. Viver para sempre. Viver para sempre. Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Não morra. Não morra. Não estou falando de morte física, é morte espiritual. Você já comeu deste pão da vida para não morrer, para ter vida eterna? Louvado seja Deus. Pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aqui começa a grande mensagem de Cristo e o problema grave para aquele que está ouvindo a palavra de Deus no passado e para aquele que está ouvindo a palavra de Deus neste dia presente. Aqui começa o grave problema, porque o Senhor fala em comer da sua carne, e não só, beber também o seu sangue. A vida do mundo somente se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo, conforme está escrito, está separado de Deus, morto em ofensas e pecados. Existem duas alimentações, uma natural, que se ingere pela boca, como temos vindo a falar, e outra espiritual, que se ingere pelos ouvidos.
E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8.3, Mateus 4.4 e Lucas 4.4. E se nós vivemos de toda a palavra, vivemos de toda a história que a palavra de Deus nos ensina, vivemos de tudo aquilo que Deus narra na sua palavra acerca dos seus planos para o mundo, para a redenção e para o futuro do homem. Em ingerindo este conteúdo bíblico, nós somos transformados de pessoas naturais em pessoas espirituais, porque nos apropriamos da redenção, nos apropriamos da morte vicária de Cristo e da sua ressurreição e dos valores espirituais, do poder espiritual que ali foi executado por Jesus para nos livrar da morte eterna e dar a vida eterna. O nosso coração, o nosso espírito, não se alimenta com pão natural ou com manjares, mas com a graça de Deus e com a palavra de Deus. Essa é a nossa alimentação espiritual. Hebreus 13.9 e, como disse Lucas 4.4, vivemos de toda a palavra. Jesus disse que o pão que eu lhe der, e este pão que eu lhe der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus anunciava o seu sacrifício vicário, a redenção da humanidade. Cristo estava falando do seu sacrifício em favor de cada um de nós, para que tivessem vida depois da morte e nos livrasse dessa morte eterna. E a sua morte pela vida do mundo era um sacrifício vicário ou em favor dos outros. Realmente ninguém podia comer a carne do corpo de Cristo, mas sim saciar-se espiritualmente do seu sacrifício. A minha esposa já falou na oração: agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós nos apoderamos de Cristo, a salvação vem e a condenação vai. Cristo ia fazer pelos outros um sacrifício eterno para os livrar da morte, mas eles tinham que comer espiritualmente aquilo que Jesus estava fazendo por eles. E Jesus foi bem profundo neste assunto quando afirmou que se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, agora a coisa está mais brava. Não só comer a carne, mas beber o sangue. Não tereis em vós mesmos vida. Verso 53. Não tereis vida em vós mesmos, sem comer a carne e beber o sangue. Isto não era assim fácil para aquelas pessoas que andavam procurando o pão que perece. Mas sim, a vida eterna, separação de Deus para a morte eterna e sofrimento, era o que as pessoas tinham e têm neste tempo presente se não comem a carne e bebem o sangue de Cristo. Isto foi Jesus que disse. Eu apenas estou a repetir aquilo que ele disse. Será que alguém está entendendo isto? No verso 54 a 56 diz estas palavras: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Toma atenção, porque daqui para a frente vem, como há pouco disse, a sobremesa espiritual. Devemos ter em conta a autoridade, o poder das palavras de Cristo, que não estava falando em comer a carne e o sangue que ele ia dar no Calvário, mas sim apropriar-se espiritualmente desse sacrifício para que pudesse deixar de estar condenado e ser salvo e ter a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Estas palavras eram demasiado incompreensíveis para as mentes naturais e até para muitos dos seus discípulos. Diga discípulos. Ao ouvirem este discurso, voltaram para trás e já não andavam com Jesus. Nem muitos dos seus discípulos. Dá-me a impressão que eram todos aqueles que estavam presentes. Porque o Senhor disse aos 12, e vós quereis ir também. E Pedro disse, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E é aqui
que está realmente a verdade. Comer as palavras que têm a vida eterna, as palavras de Jesus, não é comer a carne nem beber o sangue, mas comer as palavras da vida eterna. Muitos dos seus discípulos também não estavam entendendo isto, e hoje eu creio que há muitos da mesma forma. Houve um tempo em que as mentes naturais até pensavam que, como alguém escreveu, que os cristãos, ao anunciarem isto, eram canibais e perseguiam os servos de Deus por anunciar ao mundo estas palavras de Cristo. Esta palavra, esta passagem bíblica, contudo, não nos ensina a comer o corpo de Cristo nem a beber o seu sangue, porque isso é impossível. Mas sim, assimilarmos espiritualmente o seu sacrifício feito em nosso favor para sermos redimidos. Somente quando isto acontece e pela fé nos apropriamos da vida que Cristo nos dá, ou seja, desse pão vivo que desceu do céu, porque no seu corpo foram cravados na cruz os nossos pecados e no seu sangue fomos resgatados e comprados para Deus Pai. E pela fé isso realmente acontece e recebemos a vida que Cristo nos dá. Cristo foi o nosso substituto. Esta passagem das Santas Escrituras também não nos fala da Santa Ceia, como disse no princípio, que é um culto memorial, através dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo representados no pão e no vinho. Porque muitos que comem a Santa Ceia vão para o inferno, porque não sabem discernir o corpo do Senhor. Mas sim, de recebermos em nossa vida, a vida que Deus nos dá, nesse sacrifício vicário de Cristo, vida, vida e vida eterna. Quem comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, ou comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, significa fazer parte da própria vida de Cristo, de receber particularmente, ou participar da redenção que Ele executou por nós na cruz. No seu corpo levou os nossos pecados e no seu sangue nos purificou. Em termos do corpo e do sangue de Cristo, que são naturais, mas ilustram o valor espiritual da redenção, do sacrifício vicário de Cristo. E dentro de um momento estamos voltando. Jesus afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6:58. Você já comeu deste pão? E vamos repetir algumas palavras que dissemos. Os termos do corpo e do sangue de Cristo são naturais, mas ilustram o valor espiritual da redenção, do sacrifício vicário de Cristo. A nossa vida cristã, nela nós precisamos de ser participantes de vários aspectos da vida de Cristo. Toma atenção nestas palavras. Precisamos de ser participantes de vários aspectos da vida de Cristo para termos essa vida que Ele nos dá. Primeiro, precisamos de assimilar a humanidade divina em nosso coração. Cristo em Espírito tem que fazer parte da nossa vida. Ele deve penetrar em nosso ser espiritual. Precisamos de ser participantes da unidade de Deus. Em João 17:20 e 21, Jesus diz: não te rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que sejam um. Diga comigo, para que sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Portanto, precisamos, como disse acima, de ser participantes da unidade de Deus, participar em diversos aspectos
da vida de Cristo em nós é sermos um, como Cristo é um com o Pai, que eles sejam um também com nós. Precisamos de nos apropriar da humanidade de Cristo. Isto revela a comunhão íntima com Deus, revela a harmonia de conjunto e associação de interesses iguais. Deixa-me parar aqui por um pouquinho de tempo, porque quem anda pregando por este mundo não é Jesus. Sabe quem anda pregando? São os seus discípulos. É que no princípio o Senhor ordenou, como apóstolos, e os apóstolos ordenaram outros, e para fora chegamos até aos dias de hoje. Como São Paulo no passado disse que era embaixador de Deus. Os cristãos são embaixadores, como o embaixador é de qualquer nação, noutra nação. Fala dos interesses particulares dessa nação na outra nação. Assim somos nós. Estamos falando dos interesses de Deus para você, para que possam entrar numa nação santa, um povo escolhido, um reino sacerdotal. De maneira que isto revela a comunhão íntima com Deus, revela a harmonia de conjunto e associação de interesses iguais. Segundo, precisamos de participar e de ser o templo do Espírito Santo. Precisamos que Ele viva em nós e nós nele. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não há pregação do Evangelho, nunca houve pregação do Evangelho desde o princípio e continua, sem que haja o elemento principal do Espírito Santo nesse Evangelho. Somente após o Pentecostes e depois que o Espírito Santo tomou conta dos seus servos, começou a pregação do Evangelho e nasceu a Igreja. E assim é nos dias de hoje. O Espírito Santo está naqueles que ministram a palavra de Deus, até porque o Senhor Jesus Cristo disse: não sois vós quem falais, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Assim é nestes dias. Terceiro, precisamos para isso acontecer de morrer para o pecado. E o facto é este, em 1 Pedro 2, em verso 24, afirma estas palavras: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E somente quando morremos para o pecado, podemos viver para Deus. Há uma morte e uma ressurreição espiritual. Morte para o pecado e uma ressurreição para Deus. Isto é o que opera as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário em nossas vidas. Morre-se para um tipo de vida, começa-se outro tipo de vida. Morre-se para o pecado, ressuscita-se para Deus. Quarto, precisamos de ser participantes da natureza divina. O que é que você disse, pastor? É aquilo que eu vou repetir. Precisamos ser participantes da natureza divina. E Deus é Espírito. A sua natureza é espiritual. Por essa causa, o Senhor só pode gerar filhos espirituais e não carnais. Porque há muita gente que diz que todos nós somos filhos de Deus. Para não dizer outras palavras, eu vou ajudar a compreender. Todos nós, num certo aspecto, somos gerados por homens. Somos criaturas de Deus. Mas como criaturas não somos filhos. Filhos são aqueles que são gerados pelo Pai, que é Deus. E isto se encontra em João 1, em verso 13. Diz que nós somos gerados pelo Espírito do Senhor. E em 2 Coríntios 3, 17 e 18 afirma: ora, o Espírito, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cristão é diferente de toda a gente. Cristão é diferente de toda a gente. Anda no mundo, mas não é deste mundo. Foi resgatado com o poder vicário do corpo e do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quinto, precisamos ser participantes da sua santidade. Participantes da sua natureza e participantes da sua santidade. Hebreus 12 e verso 10. E em 1 Pedro 1, verso 16 diz: sede santos, porque Ele é santo. Uma pessoa santificada e participante da natureza e santidade do Senhor é uma pessoa apartada do pecado, regenerada e de novo gerada por Deus. Que não pratica mais as obras de Satanás e dos amigos, mas pratica, como disse Jesus, trabalhai pela vida que permanece para a vida eterna. Trabalhai por esse pão. Aí, e o pão da vida é Jesus. Jesus é o pão da vida. Trabalhemos por comer o seu sacrifício, porque tudo muda na nossa vida e muda para bem. Louvado seja Deus. Sede santos, porque Ele é santo. Participantes da sua natureza, libertados e mortos do pecado e vivos para Deus, são a sua família, são um, como Jesus é um com o Pai. Não é toda a gente, são aqueles que são gerados por Deus, é que são um, como Cristo é um com o Pai. Efésios 4, verso 24 diz que nós devemos revestir do novo homem, diga novo homem, porque o velho se corrompe. Revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Não faz mais a sua vida normal, da sua carne, do seu intelecto, mas anda guiado pelo Espírito do Senhor, que é residente na sua própria vida, no seu próprio corpo. Sexto, precisa ser participante também de Cristo no seu sofrimento. E o facto é que Paulo afirmou estas palavras: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Diga, o meu ego, não é o seu corpo, o meu ego, a minha inteligência, aquilo que eu penso ser, já está crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Mas Paulo vivia e continuava pregando o Evangelho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As palavras que eu vos digo não são minhas, são de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2 e verso 20. Não é ser crucificado numa cruz, como estava dizendo, já estou crucificado com Cristo, mas estar crucificado para este mundo e viver a vida que Deus nos ensina, para termos a vida eterna. Isso faz parte de assimilarmos Cristo em nosso ser. Em Filipenses 1, verso 29, afirma: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. De maneira que isto também faz parte de estarmos assimilados a comer o corpo e o sangue de Cristo, que é Ele próprio, o seu sacrifício vicário, que fez por nós, transforma toda a nossa vida, porque temos-nos apropriado de Cristo para ser um, como Ele é um com o Pai. E finalmente, para não haver dúvidas sobre comer a carne e o sangue, beber o sangue de Cristo, Jesus afirmou: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Ponto final em toda a história de comer o corpo e beber o sangue de Cristo. As palavras que eu vos tenho dito são espirituais. Não são normais nem carnais. Vocês têm que fazer parte de mim para seres meus. Eu conheço as minhas ovelhas. E assim sereis um, como eu sou um com o Pai. Toda a ilustração do seu sacrifício se resume nisto: a comida espiritual que dá vida ao mundo. Jesus é esse pão vivo. Alimente-se dele. Faça parte
ou tome parte, ou aproprie-se do seu sacrifício e terá a vida eterna no céu. Esta é a mensagem de Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. Amém, e amém, e amém. Verso 57. Quem de mim se alimenta não é do corpo e do sangue de Cristo, mas das suas palavras que transformam a vida do pecador num santo e numa santa do Senhor. Terceiro aspecto da mensagem. Antes, porém, vamos fazer uma pausa. Jesus afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 58. Estamos nós comendo esse pão? Terceiro aspecto da mensagem, que é viver eternamente com Deus. Viver para sempre. Além do que foi dito ao longo desta mensagem, precisamos de continuamente estar bem alertados que após a morte física, outra vida começa. Porque o espírito do homem não morre, como já foi dito. O que morre é o seu corpo. O seu espírito vai para o céu ou vai para o inferno. O que morre no homem é o seu corpo. Enquanto o espírito de Lázaro estava no seu corpo, ele estava vivendo. Embora estivesse doente do seu corpo, estava vivendo. Mas quando Jesus recebeu a notícia que ele tinha morrido, ele disse que estava dormindo. Não estava morto, estava dormindo. A morte dos servos de Deus, embora o corpo possa estar morto, eles estão dormindo até um determinado lugar no céu da glória com Deus. Assim, aquele corpo estava morto e cheirava mal. Sabe porquê? No quarto dia começa a decomposição. Sabe porquê que ele cheirava mal? É porque o espírito de Lázaro saiu do seu corpo. Porque enquanto o espírito está na pessoa, a pessoa está viva. Seja magra, seja gorda, esteja doente ou não. Está viva lá, porque o espírito está lá. Mas em saindo o espírito, a carne apodrece. De maneira que há outra vida para viver, e essa vida é eterna. E enquanto estamos cá na Terra, passamos por uma escola divina, e o professor da universidade chama-se Jesus Cristo. Ele é o principal pastor das ovelhas do seu rebanho. Ele é o principal da universidade divina. Nós somos apenas criados para dizer assim diz a palavra do Senhor. Mas é que há outro tipo de vida para viver no outro lado, ou má ou boa, depende da nossa escolha. Depende, e eu creio que você tem entendido de tudo aquilo que temos falado. Que Cristo Jesus deu a sua vida por nós no Calvário porque nós não podíamos pagar a sua vida ao Pai. A nossa redenção era caríssima. Então, Ele deu a sua própria vida para de graça, porque pela graça sois salvos, para de graça nos salvar e perdoar e levar para o céu. Como tem sido dito pelas Santas Escrituras, após a morte física das pessoas começa outra vida e essa vida é eterna. E Jesus nos oferece essa vida na casa do Pai. Foi para isso que Ele foi preparar um lugar na casa do Pai. E para isso Ele deu a sua vida no Calvário. Foi para nos dar essa vida eterna com Deus. Porque se não formos para Deus, teremos então uma vida de eterno sofrimento. Muitos são os que andam liderados pelo espírito do erro e têm a coragem de ensinar que o inferno não existe. Essas pessoas são servos de Satanás, pelo simples facto de que a causa principal da morte e ressurreição de Cristo foi para desfazer as obras do diabo, para que as pessoas não vão para a condenação do diabo no inferno. Em Lucas 16, 19 a 31,
Jesus ensina nos versos 24 e 25 que o rico estava em tormentos naquela chama. Diga 3 vezes: o rico estava em tormentos naquela chama. O rico estava em tormentos naquela chama. O rico estava em tormentos naquela chama. E isso é o que disse Jesus. Mas é isso que quer dizer, pastor? É isso mesmo. O rico. Mas não era o seu corpo tinha ficado na terra. Quem estava em tormentos naquela chama era o seu espírito. E que Lázaro estava no paraíso desfrutando do consolo divino. Em Mateus 12, 41 e 42, Jesus disse que o Filho do Homem mandará os seus anjos e colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que é pranto e ranger de dentes? Eu vou fazer alguma coisa parecida. Pranto e ranger de dentes. Você quer ir para lá? Jesus ensinou isso. Pranto e ranger de dentes. Não queira ir para o inferno. Aceita Cristo como seu Senhor e Salvador hoje. Quem sabe se Jesus está bem breve para levar a sua igreja para o céu e depois o Espírito Santo não tem mais voz ativa da igreja para falar. E então o espírito do erro vai estar no anticristo por todo o mundo. Você não precisa de dar a sua cabeça para ser degolada. Pode ser salvo pela graça de Deus hoje. Se você deseja fugir a essa condenação, somente tem um escape. E esse escape chama-se Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos dar a vida na casa do Pai. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu vos ressuscitarei no último dia. João 14, verso 6, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ponto final. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no nosso texto, Jesus disse: eu sou o pão que desce do céu. Para o que dele comer não morra. Para o que dele comer não morra, ou não seja separado de Deus eternamente, mas vive eternamente, porque o Espírito do homem, como disse, nunca morre. Nunca morre significa que a pessoa que tem Cristo como o Senhor e Salvador e parte à eternidade nunca se apartará de Jesus. É um como Ele é um com o Pai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o verso 56. Comunhão íntima. O termo permanecer significa continuar sempre com Jesus. Jesus disse: quem comer o pão que Ele dá, viverá eternamente. Viverá eternamente. Viverá eternamente. Verso 58, que é o nosso texto principal. Viverá eternamente e viverá com o Senhor para sempre. Significa para sempre, significa eternamente. E nós estamos terminando. Está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Além de Atos 20 e verso 28, diz em 1 João 5 e verso 20, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas além disto, Jesus diz, a palavra de Deus diz em 1 João 5, verso 12 e verso 13, estas palavras: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Mas a vida eterna só se tem com o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Seja para quem seja. Seja para que religião for. Não tem a vida eterna com Deus. Finalizando. Precisamos de deixar a natureza do primeiro Adão e participar da natureza do segundo Adão. Lembre-se que a natureza do segundo Adão são duas. A natureza física e a natureza espiritual. Precisamos deixar a natureza carnal do primeiro Adão
e ter a natureza de Jesus Cristo, do segundo Adão. Precisamos deixar a natureza humana e participar da natureza divina. Em aceitarmos a humanidade divina de Cristo, participamos do segundo Adão. O facto é que está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45 e o verso 46 e 47 dizem: mas não é o primeiro espiritual senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, o segundo é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Tome parte em Jesus, na sua natureza. Tome parte na natureza do segundo Adão, que é Jesus, para ser um com o Pai. Temos que deixar de pertencer ao reino animal do primeiro Adão para nos apropriar do reino espiritual do segundo Adão ou do último Adão. Participar de Jesus em todo o seu ser, sua natureza, sua santidade e até o seu sofrimento. E nós aqui dizemos amém. E vivemos para sempre com Jesus, porque Jesus é a vida eterna. Viveremos com Ele eternamente. Temos nós entendido a mensagem deste dia? Participantes da natureza do segundo Adão. Viver eternamente. Meu amado, a minha querida senhora, tome uma decisão hoje. Se você não é uma pessoa salva, então diga comigo estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador ou pecadora. Eu venho em nome de Jesus, depois de ter ouvido a tua palavra, buscar a tua misericórdia, que dura para sempre. És aqui um pecador ou pecadora, Senhor, que necessita de perdão. E eu peço a Deus o perdão dos meus pecados. E eu me arrependo da minha vida velha de pecado. E como a mulher de Samaria quero beber a água da vida, porque eu conheço a minha vida de pecado. Dá-me, Senhor, essa água e dá-me esse pão. Perdoa-me e compra-me com o poder do sangue de Jesus, porque eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. E proclamo que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que deu a sua vida por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Aceita-me, Senhor, como teu filhinho, perdoado, e regenera-me, Senhor, na tua palavra. E purifica-me de todo o meu pecado com o sangue do teu Santo Cordeiro. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e proclamo que só Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E se você fizer esta oração, você é uma pessoa salva. É uma pessoa perdoada. Precisa agora de alimentar-se numa igreja local, onde se ministra o novo nascimento. E aí dê publicamente o seu coração a Jesus. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.